Vantagens de investir no mercado imobiliário pela Advestor. Quer entender melhor como funciona tudo isso? Assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar passo a passo quais são essas três vantagens. Rodolfo Florentino da Advestor, não deixe de seguir esse canal e comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre essas vantagens, se não são vantagens mesmo, tá bem? Vou colocar aqui três pontos bem rapidinho para você entender, tá bem, quais são essas vantagens. Primeiro ponto é você ter uma estrutura trabalhando de graça para você. Eu vou explicar que é uma estrutura jurídica, contábil, financeira, cartório, mil coisas trabalhando de graça para você. O segundo ponto, você dilui riscos, porque você investe numa cota pequenininha dentro de um valor grandão, então você consegue diluir riscos, participar de vários projetos. E o terceiro ponto é a parte tributária, tá? Você recebe os seus valores isentos de imposto de renda. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu falei, a estrutura, tá? Como é que funciona, né? É um projeto de compra, reforma e venda, então você tem toda uma estrutura, um aparato para fazer esse serviço para você. Que estrutura é essa, Rodolfo? Compra! Como é que funciona uma compra? Você precisa ter acesso às grandes oportunidades para você pagar barato. Você precisa saber quais são os valores dos imóveis, tá? Isso é um estudo bem detalhado, pessoas com experiência no mercado. Então você precisa ter toda essa estrutura para fazer uma boa compra e principalmente você tá ligado nos momentos chaves, tá? Porque quando surge uma grande oportunidade, você precisa sair correndo e pegar essa grande oportunidade. Vamos ao segundo ponto, tá? Seria a parte jurídica, tá? Quando você vai comprar um imóvel, é muito importante você ter uma análise jurídica, uma vez que muitos imóveis baratos estão com problemas jurídicos. Então você precisa primeiro saber, entender e depois você ter uma assessoria, tá? Na parte jurídica e cartorária, tá? São duas coisas diferentes. Ponto muito importante que a Advestor sempre coloca nos projetos, tá? Imóveis livres e desembaraçados. Nunca a gente vai colocar num projeto um imóvel com algum gravame, alguma coisa. Se houver, a gente geralmente resolve tudo antes com o nosso capital interno, tá bem? E aí quando o imóvel está limpo, resolvido, aí a gente abre ele para captação no mercado. Um outro ponto importante é a parte tributária, tá? A gente desde o início já sai uma análise tributária, uma estratégia tributária para pagar o mínimo de imposto possível, tá bem? Agora o mais importante é a parte das alterações do imóvel, das mudanças. A gente tem uma parte de arquitetura e de execução de obra, tá? Para fazer o melhor projeto possível e executar da melhor forma para ficar o melhor apartamento no mercado. Tudo isso de graça para você, tá? E por último, a parte da venda, que são corretores específicos, tá? Sites específicos que trabalham na área de venda de imóveis para conseguir fazer a venda no melhor valor, no tempo mais rápido possível, e também a figura de um bom negociador na hora de fazer a venda. Esse bom negociador está muito de acordo com o mercado, tá? Se o mercado está bom, o negociador pode esticar mais as negociações. Se o mercado está ruim, ele tem que prender mais as negociações, mas a figura de um bom negociador é importante. Então vamos ao ponto 2 que eu falei. O primeiro ponto é essa estrutura toda trabalhando de graça para você. O ponto 2 são os riscos. Risco no seguinte sentido, tá? Você consegue comprar um imóvel, participar de uma operação de um imóvel, tendo lucro, como todas as pessoas, com uma cota. Ou seja, ao invés de você gastar em 500 mil reais, 1 milhão de reais, cometer um erro aí, às vezes errar no documento, errar na reforma, errar no preço, você consegue colocar 30 mil reais num projeto aqui em Botafogo, coloca um aqui no Flamengo, um aqui na Lagoa, um aqui em Ipanema. Então você consegue diluir o risco em várias operações diferentes, tá? Isso é uma grande vantagem. E por último, a vantagem tributária, tá? Você participa de uma SCP, a Advestor é uma incorporadora, e as incorporadoras elas abrem participação em projetos por Sociedade de Propósito Específico, SPE, ou por Sociedade de Conta de Participação, que é SCP. Então você entra no SCP, entra como sócio e você só colhe os bons frutos, tá? Você só recebe o lucro da operação. A Advestor figura como a sócia ostensiva, ou seja, gerencia a operação toda, se obriga com todas as responsabilidades e entrega para você aí com a sua conta de 30, 50 ou 100 mil reais o lucro do projeto. Então essas foram as três vantagens. Comenta aqui embaixo o que você acha da estratégia de SCP para você não pagar impostos, tá? Você que não entendeu bem, comenta aqui embaixo que eu explico melhor. Você que está de olho aí na estrutura, que estrutura é essa, trabalhando de graça, que maravilha, comenta aqui embaixo também. Eu quero a sua opinião, eu quero compartilhar com você. E se tiver alguma sugestão de um outro vídeo, também pode comentar aqui embaixo. Sou Rodolfo Florentino da Advestor. Obrigado, não deixa de seguir o nosso canal.